Vai organizar, recepcionar, eu separei o papel de cada um e eu queria apresentar, né, como é que vai ser, e a gente vai fazer isso no sábado. Normalmente é o dia que a gente não tem encontro, provavelmente no sábado à tarde, ou pela manhã, ainda estamos vendo, mas deve ser dia 23, porque eu quero ver se a gente começa em junho. A gente vai a priori fazer quadrimestral, uma vez por mês, e Deus nos guiando. No próximo ciclo a gente faz quinzenal. Então, esse foi o nosso direcionamento até aqui. Eu passei hoje um dia fazendo isso. Estou bastante feliz. Hoje a gente vai concluir a nossa apresentação da profissão de fé, né? A gente falou recentemente na segunda-feira, concluímos essa parte final, né, da igreja que nós queremos ser. E hoje eu fiquei com vocês de trazer uma visão, né, de toda a profissão de fé de forma bem resumida, para a gente passar adiante. Se eu não me engano, a gente vai voltar para o estudo da fé e depois a gente volta para Hebreus 12, se o Senhor assim quiser nos guiar. Vamos orar? Amém. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, com humildade, reverência e, acima de tudo, gratidão. Pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente na noite de hoje, quebrante o nosso coração e conduza o nosso entendimento, Senhor, nesse estudo que começa agora. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos Te ver, não apenas como alguém distante, mas como nosso Senhor e Salvador. Desperta em nós, Senhor, o desejo de Te conhecer mais e mais, que isso possa frutificar. Ajuda-nos, Senhor, todo embaraço, empecilho que possa tentar atrapalhar a nossa comunhão contigo nessa noite. Oramos para que haja salvação, edificação e santificação na tua casa. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Hoje a gente vai iniciar, irmãos, apesar de eu ter dito, né, e ainda continuo afirmando, que a gente vai trazer uma visão panorâmica da nossa profissão de fé, mas eu queria começar hoje com vocês um estudo que eu fiz, um estudo bem resumido que eu fiz sobre Jesus. E esse material aqui vai ajudar um pouco vocês que gostam de estudar, que é a visão sobre Jesus nas principais religiões. Eu já vou até disponibilizar esse material para vocês, porque provavelmente eu posso esquecer. E aqueles que quiserem me seguir, né, quiserem seguir o estudo, podem fazê-lo. Vou disponibilizar aqui agora. E por que isso é importante, né? Porque quando a gente chega para evangelizar, dificilmente a gente vai encontrar uma rejeição formal, direta, acerca da pessoa de Cristo. E mesmo no meio evangélico, como nós vimos no estudo recente, nós somos tendenciosos a fabricar ídolos no nosso coração. E dos ídolos mais comuns na nossa geração é um Jesus parcial, ou seja, um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, um Jesus que não tem todos os atributos revelados na Bíblia e que não se predispõe a fazer e a agir como o Jesus das Escrituras. Infelizmente, esse tipo de exposição de Jesus, ela tem se tornado muito mais comum do que a exposição acerca de Jesus como verdadeiramente Ele é. Então hoje eu queria fazer, né, essa provocação com vocês, que na verdade não é uma provocação, mas uma instrução, e que vocês ficassem equipados, né, para falar acerca de Jesus. Tá certo? Vamos começar? Amém. Eu queria convidar vocês a abrirem comigo no Sermão do Monte.
Perdão, o Sermão do Monte não, o sermão profético de Jesus em Mateus 24. Porque Jesus faz uma profecia aqui, né, falando da escatologia, como seria um cenário mundial nos últimos dias. E Jesus ele vai dizer algo que, no primeiro momento, parece meio que sem sentido, principalmente para aquelas pessoas que ouviram de primeira mão. Hoje, né, no século XXI, para a gente não é tão assim, chocante o que Jesus diz aqui. Mas para aquelas pessoas do século I era, né, extremamente chocante. Então aqui no capítulo 24, de Mateus, todos encontraram? Amém. Então Jesus diz o seguinte, a partir do versículo 23. Amém? Amém. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos. A palavra cristos aqui é a palavra enviados, né? Ou a palavra eleitos, vem da palavra hebraica Meshiach, né? Significa escolhido. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eu vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que estás no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vida do Filho do Homem. Porque onde estiver o cadáver, ali se levantarão as águias. E o Senhor Jesus continua, né, falando acerca da sua volta. Agora aqui no versículo 43 desse sermão escatológico, mas considerar isso: se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Então, Jesus, ele nos prepara para esse cenário em que muitos viriam no seu nome, em que muitos se diriam escolhidos. E hoje, né, as principais religiões do mundo, eu coloquei nesse estudo, a maioria delas tem alguma coisa a dizer acerca de Jesus, até porque Jesus, né, do ponto de vista meramente filosófico, antropológico, sociológico, é uma das figuras mais influentes da história humana. Então, independentemente de fé, Jesus é uma pessoa extremamente influente. Não é por acaso que a gente está no ano 2026 depois de Cristo. Então, nós como cristãos temos que estar cientes dessas coisas, porque muitas vezes nós ficamos eufóricos achando, né, que as pessoas estão acreditando em Jesus simplesmente porque elas acreditam a existência de um Jesus. Mas de maneira nenhuma nós podemos, né, celebrar se efetivamente não sabemos que tipo de Jesus é que essa pessoa está falando ou se referindo. E a semelhança do que eu creio que as nossas irmãs têm estudado, né, no estudo de mulheres, e que a gente até já falou em um determinado momento aqui na igreja, sobre os atributos de Deus, por exemplo. Como é que eu sei que eu não estou criando um Deus? Eu vou pegar o Deus da Bíblia, que é o Deus verdadeiro, e eu vou comparar com o Deus que eu estou acreditando no meu coração e na minha mente. Se eles não estiverem alinhados, então o da minha mente está errado. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra de Deus, e especificamente acerca de Jesus, uma vez que nos últimos estudos a gente tem falado muito da centralidade de Cristo em relação a tudo, né? A centralidade de Cristo em relação à palavra de Deus, a centralidade de Cristo em relação à fé. Então, quando nós falamos da fé genuína, a fé genuína não está em argumentos ou afirmações, mas está na pessoa de Cristo. Então, Jesus diz frases como: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É por isso que é importante que nós, como cristãos, tenhamos uma visão correta acerca do nosso Salvador, justamente para evitar qualquer distúrbio ou deturpação que é extremamente comum até dentro do universo evangélico. Então, pessoas costumam dizer, né, pelos seus próprios interesses, que
E Jesus seria uma pessoa rica, influente e coisas semelhantes, justamente para justificar as suas próprias avarezas. O ponto número 1 dessa apresentação que eu fiz a vocês vai falar justamente de Jesus na nossa fé, que a gente chama de cristianismo. E a primeira coisa que a gente aprende acerca de Jesus é que ele é Deus. Então, se Jesus não é Deus para você, você não acredita no Jesus da Bíblia. Importante você definir isso, porque existem inclusive seitas pseudo-cristãs que muitas vezes são colocadas, né, como se fossem evangélicas, ou como se fossem parte do movimento evangélico, mas elas não acreditam em Jesus como Deus, como por exemplo os Testemunhos de Jeová, né, ou os Adventistas do Sétimo Dia. Então essas seitas, elas não acreditam que Jesus é verdadeiramente Deus como Pai, né? Elas têm uma outra versão, que não a verdadeira. Então, lá no Evangelho de João, nós lemos: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, de forma definitiva e clara, essa é uma passagem, mas existem tantas outras que apontam acerca da divindade de Cristo. Por exemplo, no caso de Tomé, quando Tomé vê Jesus ressurreto, ele diz: Senhor meu e Deus meu, falando acerca da divindade de Cristo. Um outro aspecto acerca de Jesus, tão importante quanto o primeiro, é que ele é verdadeiramente homem, porque existem também, né, linhas que advogam que Jesus não chegou a ser totalmente homem, né, mas que ele andou parecido com o homem, mas não teria se despido totalmente da sua divindade, né. Alguns defenderam esse tipo de posicionamento nos primeiros séculos, até que ficou, né, confirmado pela igreja nas suas confissões que Jesus é totalmente Deus e totalmente homem, 100% Deus, 100% homem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando a gente lê que o Verbo se fez carne, está dizendo ele se fez homem. Em Filipenses é dito a mesma coisa: ele não tomou como usurpação seus atributos divinos, mas pelo contrário se despiu de todos eles e viveu uma experiência plenamente humana. A Bíblia vai afirmar, acima de tudo, que Jesus é sim o Messias prometido. Muitos tiveram problemas com isso, como a gente vai ver, inclusive os judeus têm esse problema até hoje, porque eles esperavam outro tipo de Messias, um outro tipo de enviado do Senhor, né, que fosse uma espécie de general e governante ao mesmo tempo, que no caso específico, né, associando o tempo e a geografia política do momento, esperavam que Jesus expulsasse os romanos e Jesus botasse para fora a família de Herodes e então reinasse em Israel naquele momento e quem sabe até para sempre. Mas ele não veio fazer essa obra parcial, ele veio fazer algo muito maior, que trouxe inclusive confusão para os seus. João Batista chegou a ficar confuso em relação a isso e manda mensageiros quando ele é preso. Vocês conhecem essa parte do Evangelho, querendo saber se ele era o Messias ou se eles tinham que esperar outro, né? E Jesus então fala de forma muito enfática que era ele sim. Jesus é o Messias prometido, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O próprio João Batista, ao ver Jesus pela primeira vez, né, como Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é importante que a gente tenha essa visão messiânica acerca de Jesus, principalmente no sentido de que nós não temos que esperar outra pessoa. Jesus já fez o que deveria fazer e quando ele voltar, como a gente estudou recentemente, a segunda vinda de Cristo, ele vem para consumar. Não existe mais nada a ser feito, a não ser consumar todas as coisas e então novas coisas serão feitas, um novo céu e uma nova terra, onde habitam a justiça, e aqueles que não conheceram e nem obedeceram ao Evangelho, como nós vimos lá na carta aos Tessalonicenses, esses serão condenados. Jesus também é o único Salvador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único Salvador. Não existe
né, nenhuma outra pessoa que tenha vivido na terra que possa salvar a si mesmo ou a qualquer outro. Jesus é o único Salvador. E também, o último aspecto aqui dessa primeira parte, Jesus é o único mediador. Há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então não há outros mediadores. Principalmente é o que a gente tem chamado a atenção até aqui, e a gente tem sempre cuidado nessa questão de ministério de intercessão, porque por mais que possa parecer algo inofensivo, né, e algo que poderia ser facilmente resolvido, né, ou seria uma questão de gosto, né? Alguns lugares têm ministério de intercessão, outros não têm. Não se pode ter, porque ter ministério de intercessão significa ter mediadores, pessoas que intercedam por você diante de Deus, e esse ministério é exclusivo de Cristo. Agora, nós como igreja, todos oramos por todos. Isso é bíblico, mas da maneira como tem sido apresentado, né, no movimento evangélico, nós somos tendentes a um engano muito comum nas igrejas evangélicas modernas, que é essa questão de pessoas que começam a acreditar as suas próprias orações supostas vitórias pontuais. Então, fulano está na igreja porque eu intercedi por ele, o ministério cresceu porque eu tenho gastado as minhas madrugadas em oração por ele. E você deveria fazer essas coisas. Devemos se orar uns pelos outros, orar pelo avanço do reino de Deus. Todas essas coisas são maravilhosas quando feitas na humildade cristã. Mas jamais deveríamos, né, trazer para nós os holofotes e nem desejar que isso acontecesse, porque tudo de bom que possa vir de nós é Cristo. Então, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso, tome cuidado com qualquer deturpação, por mais despretensiosa que seja, tenha sempre cuidado, porque são as pequenas heresias que sempre causaram grandes problemas na igreja. Bom, nesse primeiro momento a gente vê aqui que há uma grande diferença no cristianismo em relação às demais religiões. Jesus não é apenas alguém que aponta o caminho, Ele é o próprio caminho. Nas palavras do apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, Jesus é tudo para a gente. Jesus é tudo. Agora, pasmem, vocês sabem qual é a religião que mais cresce no mundo. E não é o cristianismo, é o islamismo. O islamismo, apesar de ser uma religião bem mais jovem, é dito por alguns que em alguns anos ele vai superar em número os cristãos por conta do seu crescimento, né? Isso se deve muito que nos países de fé islâmica, os nascimentos eles só aumentam, né? Enquanto que nos países que as pessoas professam o cristianismo, a maioria, né, estão no Ocidente, as pessoas agora, né, século 21, 20, elas começaram a ter poucos filhos, né? 1, 2 no máximo, enquanto que no islamismo, essa visão de crescimento numérico faz com que eles continuem tendo filhos em grande número, né? Filhos que têm 10, 20 filhos, e muito provavelmente é o que dizem alguns, dentro de poucos anos os islâmicos serão a maioria, ou seria a fé predominante no mundo inteiro, né? Então, e por mais que pareça que o islâmico é contrário a Jesus, eles têm uma visão de Jesus. Inclusive, eles têm um nome para Jesus, Isa bin Mariam, que significa Jesus, filho de Maria. Então, eles olham para o Jesus histórico e eles trazem a sua própria versão de Jesus, né? Uma vez que eles têm a mesma raiz, o islamismo também é uma religião, né, abrâmica, ou seja, os islâmicos eles se dizem os verdadeiros descendentes de Abraão e da aliança. Eles seriam descendentes de Ismael e não de Isaac.
E eles têm essa visão acerca de Jesus. O Alcorão, que é o principal livro religioso dos islâmicos, eles vão dizer que Jesus é um mensageiro de Alá. Alá é a forma deles falarem acerca de Deus, né? E que ele teria nascido de Maria, mas nega efetivamente, né, que Jesus seja Deus, ou filho eterno de Deus, ou parte da Trindade. Eles não reconhecem nenhuma dessas afirmações que para nós são muito caras. Mas eles dizem coisas como: quem é Jesus, né, no islamismo? Primeira coisa, ele é um profeta. É claro que as palavras de Jesus não são as palavras que estão na Bíblia para a gente. Eles trazem novas falas para Jesus, que não há qualquer tipo de comprovação como na Bíblia. Mas eles falam que Jesus é um profeta e, de certa forma, ele é um escolhido, ou seja, um Meshiach, um Messias, mas não o Messias como no nosso caso, que é um salvador, um mediador, alguém que vem para morrer em nosso lugar para que venhamos a ter vida. Não é essa a visão do islamismo. Afirma, inclusive, que Jesus nasceu de Maria. A mesma coisa, a narrativa é muito parecida com a nossa, que o anjo veio e avisou, né? E assim como o anjo é que vai falar com o profeta principal deles, que é Maomé, e que teria entregue, né, o Alcorão, o livro sagrado deles, uma série de mensagens a esse profeta principal deles, que é Maomé. Mas eles reconhecem que Jesus é sim filho de Maria, né, criado por José, e que ele realizou muitos sinais debaixo da permissão de Deus, mas que ele não é Deus. Então veja que você, né, pode muito bem ter uma conversa com o islâmico sobre Jesus e aparentemente, né, não ter nenhum tipo de discussão, até porque hoje em dia, por mais triste que seja falar isso, se fala muito pouco na igreja evangélica sobre a divindade de Cristo. Parece muito mais que Jesus Cristo é um professor legal que nos ensina a ter uma vida boa aqui na Terra. Então, quando você presta atenção em alguns estudos e cultos, essa é a visão que deixa transparecer acerca de Jesus, né? Ele seria também um solucionador de problemas. É problema de dinheiro? Ele resolve. É problema de saúde? Ele resolve. É problema de relacionamento? Ele resolve, né? E veja que não há muita diferença em relação, por exemplo, ao Jesus do islamismo, como nós estamos vendo aqui. Mais ainda, o islamismo afirma que Jesus não morreu na cruz na forma que a gente, como cristão, confessa. A diferença central aqui do islamismo é que Jesus não é adorado, mas pasmem, Jesus é honrado no islamismo. E às vezes a gente nem isso vê no cristianismo. Então veja como nossa visão acerca da realidade das coisas é tão deturpada, né? Nós somos tão alimentados pelo que os outros dizem que a gente não chega a fazer pesquisas simples e acessíveis como essa. Então ficou muito falado alguns anos atrás o assassinato de cristãos por parte de movimentos radicais islâmicos, né? Então se passava a ideia de que os islâmicos teriam algum tipo de ódio acerca de Jesus. Não tem nada a ver disso, né? Pelo contrário, como vocês viram aqui, eles têm a própria versão de Jesus deles. Então Jesus é sim honrado no islamismo, mas ele não é adorado. E agora, a fé que mais deveria abraçar Cristo, qual era? O judaísmo. É por isso que a gente vai ler no Novo Testamento: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. O Senhor Jesus, quando ele está dialogando com a mulher samaritana, ela fala inclusive sobre isso, né? Essa separação que existia entre os samaritanos e os judeus, porque os samaritanos tinham uma espécie de judaísmo misturado, né, com outras crenças, e os judeus não aceitavam isso. Então a mulher samaritana, ela vai dizer a Jesus: nós somos samaritanos, nós acreditamos que a gente deve adorar no monte Gerizim, o Gerazim, né? Mas os judeus dizem que a gente deve adorar em Jerusalém. Jesus responde: olha, vai chegar um momento, já chegou, em que não vão adorar em lugar nenhum físico, mas Jesus está em busca daqueles que adorem em espírito e em verdade.
Mas ele responde o questionamento da mulher da seguinte forma: realmente os judeus estão certos, a salvação vem por meio deles. O próprio Jesus era judeu e cumpriu todos os ritos, né, tradicionais da fé judaica. A sua apresentação, aos 12 anos ele vai ao templo, tudo isso, né, como havia sido estipulado. Mas o judaísmo, até hoje, né, não reconhece Jesus como Messias. E a visão do judaísmo em relação a Jesus é muito pior do que o islamismo. Olha que coisa. Embora a gente veja essa unidade, né, entre Israel e os Estados Unidos, que seria um país, né, cristão, o Brasil e outros países ocidentais, mas os judeus, eles têm uma visão muito contraditória de Jesus, para usar uma palavra não tão, né, forte, porque existem ouvidos que se sentem, né, violentados quando a gente fala alguma coisa mais próxima da verdade. Então, o judaísmo não reconhece Jesus como Messias, muito menos Filho de Deus. Para eles isso é uma blasfêmia. A reação de Anás e Caifás e do Sinédrio na noite em que Jesus foi condenado lá por eles é a mesma até hoje. Os judeus religiosos continuam achando que Jesus ter dito que era Deus e Filho de Deus é blasfêmia para eles, uma vez que eles acreditam que Deus é único, né? E nós afirmamos a mesma coisa. Existe um só Deus, mas em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como a própria palavra que eles dizem acreditar afirma expressamente. Mas eles negam que Jesus seja Salvador. Não há qualquer... pelo contrário, né, eles rejeitam veementemente essa ideia de Jesus salvando alguém, né? Quando Jesus, por exemplo, cura o paralítico, está lá no Evangelho de Marcos, antes de curá-lo ele diz: perdoados estão os teus pecados. E a postura dos judeus naquele primeiro momento é a mesma até hoje. Quem é este que diz perdoar pecados? Só um pode perdoar pecados, que é Deus. Então, quando Jesus não é visto da forma correta, tudo sobre ele cai, né? A expectativa dos judeus ainda está em aberto. Eles ainda esperam o Messias. É por isso que muitos dizem, né, que os judeus serão o primeiro povo enganado pelo anticristo. Porque o anticristo, no formato bíblico, vem com todas as características que os judeus esperam de um Messias, né? Então, general, resolvedor de problemas, poderoso, triunfando no primeiro momento. É exatamente isso que eles queriam de Cristo e que Cristo não satisfez, pois Cristo veio para salvar o mundo e não para satisfazer o capricho de alguns. Eles continuam dizendo, né, que Jesus era apenas um judeu do primeiro século. Eu não sei se vocês lembram, né, está na Bíblia, no livro de Atos, o discurso de Gamaliel. Gamaliel, ele vai falar lá com o pessoal do Sinédrio, porque o pessoal estava querendo matar, né, os discípulos, principalmente os apóstolos, que pregavam acerca de Jesus como Messias, como Salvador, como Deus. E Gamaliel fala: ó, cuidado para vocês não se verem lutando contra Deus. Mas ele vai dar exemplos do tempo deles. E ele vai dizer a respeito de alguns homens que se levantaram falando coisas parecidas com a de Jesus e que o próprio tempo fez com que eles fossem esquecidos. E veja que Jesus é totalmente diferente desses exemplos de Gamaliel, pois persevera até hoje e só cresce, né, geograficamente, numericamente, a fé daqueles que professam nele. Então, mas para os judeus, Jesus era um judeu do primeiro século e um mestre, um falso mestre religioso. Os ensinos de Jesus não são recepcionados pelos judeus de nenhuma forma, né, nem como lições morais. Eles têm uma rejeição muito forte em relação à pessoa de Cristo e aos seus ensinos. Qualquer judeu minimamente religioso. Mas o que é que acontece? O que acontece com o judaísmo, irmãos, é muito parecido com o cristianismo.
Então hoje você vai lá para Israel e existem mais judeus fora de Israel do que em Israel, né? Os judeus, por conta das dispersões que houveram, né? Eles estão em vários países, eles são pessoas influentes em vários países, como o próprio Estados Unidos, aqui no Brasil também, em outros países. Mas, né, você conversando com alguns judeus, você vai ver que a maioria deles não tem uma fé genuína, né? Eles até praticam os seus rituais, porque é uma forma de valorizar os seus costumes, mas você não vai ver muitos judeus assim, né, como pessoas de fé. Mas esses que dizem ser de fé é que são os mais opositores de Jesus. E a maioria não se importa muito porque não está nem aí para nada, né? Mas aqueles que se importam dessa forma, né? Agindo muito, né, em oposição a Jesus. E se vocês um dia fizerem uma viagem a Israel e conversarem com aqueles judeus religiosos que ficam na frente do muro das lamentações, fazendo as suas orações diárias, e perguntarem acerca de Jesus, vocês vão ouvir coisas muito fortes, muito mais fortes do que o que eu estou dizendo aqui, acerca de Jesus. Eles vão dizer coisas como que Jesus não cumpriu os critérios messiânicos esperados. Lembra? Eles esperavam que Jesus triunfasse humanamente falando. Mas a resposta de Jesus foi clara diante de Pilatos: o meu reino não é desta terra. E a proposta de Deus, mesmo nos livros de Isaías, por exemplo, que faz parte, né, dos livros sagrados do judaísmo, está sendo dito lá que o Senhor vai fazer tudo novo. Mas eles têm essa cegueira, como bem está escrito no nosso Novo Testamento, que para os judeus um véu está posto nos seus olhos, e esse véu só pode ser retirado quando eles creem em Cristo, né? Então eles permanecem opositores ferrenhos de Jesus e daqueles que professam a Ele de forma correta. Eles falam claramente, abertamente, que Jesus não é Deus, que ninguém poderia se comparar a Deus, que isso seria uma blasfêmia. Então todas essas coisas aqui, é porque eu não coloquei para não gerar contenda, mas todas essas afirmações, elas são feitas de forma muito contundente por parte deles, porque tudo isso que a gente fala de Jesus, para eles é uma blasfêmia, né? Uma vez que eles não reconhecem isso na pessoa de Jesus, mas somente na pessoa de Deus, né? Mas é o próprio Senhor que vai dizer que aqueles que não têm o Pai, aqueles que não têm o Filho, não têm o Pai. Então essas pessoas falam de uma fé vazia, pois o próprio Pai quis ser honrado na pessoa do seu Filho, né? É exatamente como Paulo colocou: Cristo é a imagem do Deus invisível. Então Deus, querendo se revelar aos seus, fez isso por meio do seu Filho, que assim como ele também é Deus e goza dos mesmos atributos que ele, Deus. Finalmente, né, nesse primeiro momento que eu vou buscar falar, para os judeus Jesus não é Messias, e muito menos o Messias prometido. Jesus não cumpriu profecia nenhuma. Jesus é um falso mestre, Jesus é um falso profeta, Jesus é um falso Cristo, né? E aqueles que seguem a Jesus são tão blasfemadores quanto eles. Essa é a visão tradicional, né? Por mais que não se fale dessa forma, eu vejo que muitos evangélicos meio que namoram com o judaísmo, acham bonito, né, falar coisas do judaísmo. Não, os judeus não têm uma visão muito legal acerca do cristianismo, não. Por isso, cuidado com essa alegria infantil em relação a eles, porque eles sabem muito bem o que creem e o que não creem, assim como nós deveríamos saber também, né? Mas não é o que parece. Em muitos arraiais evangélicos, as pessoas meio que idolatram, né, a fé do judeu. Então você vai ver, outro dia eu vi, há uns anos atrás, um pastor evangélico cheio de aquelas coisas que os judeus usavam, os remendos com versículo bíblico, né? E usando também aquela caixinha que tem um versículo bíblico dentro, né? E mostrando que aquilo dali, que ele
e ele seria mais espiritual por conta dessas práticas, né? Afirmando desconhecer o que Jesus falou claramente, que o véu foi rasgado. Agora nós não precisamos mais das sombras, nós vemos diretamente. A pessoa de Cristo é acessível para nós não precisamos mais de rituais, como o Hebreus nos ensinou tão bem até agora, né? Nós estamos no capítulo 12 de Hebreus, já caminhamos por mais de 11 capítulos. Tem uma outra fé que tem muitos adeptos, né? Quase 1 bilhão de adeptos, se eu não me engano, que é o hinduísmo. Então, o hinduísmo é uma fé bastante praticada naquelas regiões ali do Oriente, né? Índia, aquela região ali. E eles têm uma visão, eles não possuem uma visão única acerca de Jesus, porque eles mesmos são muito quebrados, assim por dizer. Eles têm essa ideia do hinduísmo como religião, mas existem várias linhas do hinduísmo, e cada linha dessa tem mais ou menos um tipo de pensamento, mas assim, existe também, né, apurando algumas afirmações acerca de Jesus nessas linhas, né? A mais comum é que Jesus seria uma espécie de mestre espiritual. Uma fala que os hindus gostam muito, que é atribuído a eles, é guru. Vocês já ouviram falar guru? Guru é o mestre dessa religião, né? Então, o que seria o guru? O guru é o mestre, é aquele que dá a dica, que faça o que o guru mandar, que o negócio vai, né? Ou desce. Então, o guru é aquele pessoal que meio que dá uma levitada, tem aquele negocinho, né, na cabeça, é que senta lá em cima dos pregos. Alguém? Bota um tapetinho de prego, você fica meditando em cima. Amém? Alguém quer tentar? Obrigado. Não? Domingo eu vou providenciar. Não, irmão Marcelo, não precisa ser agora não, deixa para domingo. Então, essa é a pessoa do guru, né? E muitas pessoas dessa fé, né, elas dizem que Jesus seria mais ou menos assim, uma espécie de guru, e que as coisas que ele fala realmente revelam. Olha que coisa, né? Amor. Então, muitas vezes, né, ao ler os escritos de Jesus, os hindus, eles dizem que não, que Jesus é um mestre espiritual, seria uma espécie de avatar. Sabe o que é avatar, né? Nem eu tive que estudar. Então, o avatar seria, né, uma espécie de apresentação de alguém que tem uma realidade, não como Jesus verdadeiramente é, mas alguém que teria a sua essência meio que misturada. Jesus entre humano e divino, né? Algo meio misturado. Por isso que na visão deles existem milhões de deuses. Pessoas que têm isso, né? Vêm aqui para a Terra e fazem coisas extraordinárias, eles já reconhecem como Deus, e essas pessoas são vistas, né, como uma espécie de avatar. Ou seja, emprestaram o seu corpo para um espírito evoluído, até porque esse tipo de fé acredita na reencarnação, né? Então, volta várias vezes. O avatar seria isso. E eles reconhecem Jesus, os seus ensinos como amorosos, cheios de compaixão. Eles elogiam bastante a renúncia de Jesus, né? Jesus, tendo tantos poderes, viveu uma vida de extrema humildade. Veja, pessoas que têm total desconhecimento de Jesus afirmam isso, coisas que os evangélicos não afirmam. É assustador, né? A sua vida espiritual elevada. Jesus, para eles, teria essa vida espiritual elevada, e principalmente eles valorizam os ensinos de Jesus. O maior deles, o Sermão do Monte, né? Falando da importância de você perdoar, caminhar a segunda milha, fazer as coisas sem se preocupar, né, com a aprovação dos outros, como Jesus fala das orações, das esmolas. Então, de um modo geral, essa fé admira muito Jesus, mas não o Jesus das Escrituras. Eles têm a sua própria visão de Jesus, como a gente viu aqui. Então, a diferença central é isso, é que Jesus, para eles, é mais uma manifestação espiritual elevada, mais uma manifestação espiritual comum. Ele não é Deus, né? E eles creem muito pouco acerca do nosso tipo de fé.
Naquela região também tem uma fé muito conhecida, e aqui também a gente ouve muito falar muito por conta do representante dessa fé, que é chamado de Dalai Lama, é o budismo, né? Então, o budismo também, ele não tem, a semelhança do hinduísmo, uma espécie de versão oficial acerca de Jesus, mas entre os seus adeptos, muitos falam acerca de Jesus e dizem isso, que Jesus seria um mestre de ética, de compaixão, uma pessoa que pregava um modelo de desapego e serviço. Então veja como essas religiões elas se encaixam e que infelizmente você vai ver que alguns evangélicos têm um tipo de fé parecida. É por isso que um professor bíblico, há uns anos atrás, ele estava num ambiente, né, de faculdade de teologia, e um dos seus colegas, ele convidou um dos seus colegas a ir para o culto, né, ouvir a palavra de Deus, ao que seu colega teria dito, né, mas eu não acredito em Deus. E ele disse, me diga qual é o Deus que você não acredita, porque provavelmente eu também não acredito nele. Então, muitas pessoas rejeitam a ideia de Deus porque foi apresentado para eles uma visão deturpada. É claro que existe uma rejeição natural das pessoas acerca de Deus e de Jesus, mas algumas pessoas não tiveram ainda, né, a oportunidade de ouvirem acerca da verdade. Então eles rejeitam. Então, qual seria, né, a reação de um incrédulo ao ser abordado num evangelismo da Universal? Se eu fosse incrédulo, eu rejeitaria. Porque eu disse, esse Deus que quer tirar minha carteira, esse Deus que quer, né, que está dizendo aí que se eu der dinheiro as coisas acontecem, eu não vou acreditar num Deus que está atrás do meu dinheiro, né? Então, eu teria muita rejeição acerca desse tipo de apresentação de Deus. Por isso é importante nós, como cristãos, termos, eu sei que para algumas pessoas pode parecer até enfadonho, né, esse tipo de fala, esse tipo de estudo, e é por isso que a maioria das pessoas é tão mal equipada. Então, quando a gente está diante de um desafio, né, hoje, por exemplo, eu estava numa reunião com uma pessoa que era adepto dessas linhas aqui. Eu disse para ele que eu era cristão, e durante um determinado momento eu tive alguma oportunidade de falar acerca da minha fé para ele. E o que eu pude perceber é que, por mais que ele fosse uma pessoa vivida e com certeza tenha tido experiência de fala com outros evangélicos, aquilo que eu falei para ele foi algo único. Ele não tinha ouvido ainda acerca dessa visão de Jesus que eu falei com ele hoje, que é a Bíblia, né? E assim é também. Imagina uma pessoa que é criada, né, essas milhões de igrejas evangélicas de movimento, né? Pessoas que são ensinadas que para falar com Jesus tem que gritar porque ele é surdo. Ô Jesus, faz assim! Você já viu o pessoal orando? Primeiro que quando você vai num lugar desse, ou você leva fone, ou você tem que ter um poder de concentração fenomenal, porque a pessoa do seu lado não vai te deixar orar. Ela vai estar lá orando, falando com Jesus numa altura que você fala, não é possível. Eu acho que Jesus pegou um desses cometas, não, dessas naves, e foi para Marte. Deve estar nessa distância, por isso que a pessoa está gritando para ver se Jesus ouve, porque não é possível, né? E por mais que a gente fale isso assim, né, meio que brincando, mas a prática é essa. Pessoas no meio do culto gritam, se levantam, coisas que não acontecem aqui, a não ser quando eu grito, né? Para acordar alguns que estão dormindo. Mas existe uma motivação, existe uma vontade de querer fazer o bem, né? Porque eu sei que a pessoa não está dormindo de propósito. Foi o demônio do cafuné que a seduziu, né? A pessoa estava ali na maior concentração, né? Corpo, alma e mente no estudo. Até que esse ser espiritual do mal chegou do lado, a pessoa nem percebeu, começou a fazer carinho. Quem tem cabelo tem problema, por isso que eu raspo logo. E aí já é mais difícil esse negócio de cafuné. Então, mas a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, porque nós fomos chamados a pregar o Evangelho, toda criatura,
4 cantos do mundo, norte, sul, leste, oeste. E a gente fica mesmo com uma visão, meio que com uma visão bairrista acerca do Evangelho, né? Parecido com as facções. Não, eu estou aqui no Alto das Pombas, o Evangelho daqui é diferente do Evangelho dali, do Federação. Então, né? Não é assim, irmãos. A gente foi chamado a pregar o Evangelho. E as oportunidades são o próprio Cristo que prepara. Os lugares que nós iremos, o próprio Cristo já preparou de antemão, para que nós cumpríssemos essas boas obras que a nós foi destinado a cumprir. Mas é importante que a gente se equipe como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, porque manuseia bem a palavra de Deus. Veja que o apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele chega em uma determinada localidade, ele vai apresentar Jesus falando do Deus desconhecido, pois eles tinham naquele lugar uma espécie de centro de adoração a um Deus que eles não conheciam. Você vê, eles eram tão religiosos e assim, a visão de Deus deles era Deus para todo tipo de coisa, né? Então tem o Deus da cura, tem o Deus disso, tem o Deus daquilo, que eles tem um Deus que a gente não conhece, vamos fazer também um templo para ele. E Paulo foi lá e disse, pois é um Deus desconhecido que eu quero apresentar a vocês. E ele fala de Jesus, né? Então nós precisamos ter essa humildade de estudar o contexto geopolítico do mundo, né? Do ponto de vista religioso, como está dividido, porque nós temos essa missão. O Senhor pode nos dar a oportunidade de qualquer momento, e a gente não precisa nem sair do nosso país para se deparar com pessoas desse tipo de fé. No nosso país nós vamos ver pessoas que professam esse tipo de fé. E uma coisa muito triste, né? A gente sabe que os evangélicos, nós como evangélicos, não somos chamados a debater. Mas nós como evangélicos somos chamados a dominar a palavra de Deus e sermos dominados por ela. Então, muitas vezes, os evangélicos hoje não têm qualquer tipo de conhecimento para defender a fé que professam diante de grupos como esses daqui, enquanto que eles têm. Eu já vi pessoas que nem precisavam ser essas religiões aqui, mas pessoas que se diziam cristãs tradicionais, né, no formato correto, que ao se deparar com esses grupos pseudo-cristãos, como Testemunho de Jeová e Adventista do Sétimo Dia, começavam a questionar a fé que professavam. Então, né? Mas será que eles não estão certos? Será que o Espírito Santo não é uma força desprovida de personalidade? Será que Jesus é mesmo um como Deus? Eu acho que ele é o Filho mesmo com um D minúsculo, não é não, de Deus. Então as pessoas não têm convicção da fé que professam porque não estudam, porque não meditam, porque não buscam esse crescimento, né? A fé, para muitos, é mais uma espécie, né, de ritual religioso do que propriamente um estilo de vida real, né, onde as coisas foram transformadas. O 6º ponto, né, eu não quero enfadar vocês, mas fala de algo muito comum para a gente no Brasil e especificamente para nós na Bahia, porque o espiritismo kardecista, ele vai ter no Brasil um dos países que mais, né, adeptos tem no mundo, e na Bahia é uma das localidades onde mais pessoas se, né, associam a esse tipo de fé, suposta fé. E é interessante, eu não canso de me deparar com pessoas que dizem ser católicas e espíritas. Aí você fica dizendo, vem cá, você torce para o Flamengo e para o Vasco ao mesmo tempo? Você é Bahia e Vitória? Não é assim não. Mas como não é? Porque uma fé fala uma coisa, a outra fala outra. Não, é porque assim, eu acredito no catolicismo, mas é que minha avózinha apareceu para mim. É que não sei quem apareceu para mim, mandou uma mensagem, e aquilo dali não podia ser, sabe, de outra pessoa, senão a própria pessoa. Então veja, essas pessoas, elas não têm, né, convicção daquilo que professam, então qualquer tipo de experiência move elas. Aqueles que não têm certeza do que creem, eles são movidos por qualquer tipo, né, de situação, né, que possa convencê-los do contrário.
Qual é a visão acerca de Jesus? Você já deve ter visto aqui em Salvador, é comum, um monte de centro espírita que tem inclusive a foto de Jesus. Se você abrir no YouTube e colocar parábolas de Jesus, você vai ver mais apresentações espíritas do que sermões bíblicos acerca das parábolas de Jesus. Os espíritas gostam muito, né, de usar as parábolas de Jesus para apresentar as suas ideias, né, morais. E qual é a visão, né? Segundo a própria tradição aqui do Espiritismo no Brasil difundida, que Jesus seria um espírito superior. Então Jesus é um espírito evoluidíssimo, mais evoluído, né? Mas não é Deus, tem nada de Deus, se der de Deus é de você, não é, mas é um espírito evoluído, e ele seria um mestre da moral. Moral aqui no sentido de nos ensinar como viver bem. Então Jesus seria o modelo daquele que vive bem. Você quer viver bem? Olhe para Jesus. Faça as coisas que ele ensinou e aí você vai ter uma vida boa. É isso que a moral vem nos ensinar, né? Quando você entra numa faculdade de filosofia e começa a entender mais ou menos, né, o que seriam esses conceitos de moral e ética, você percebe que moral nada mais é do que ter uma vida feliz, né? Seria um conjunto de regras, ensinos, como queira, doutrinas, que faz com que a sua vida tenha algum tipo de sentido. Então isso seria moral. Jesus, para os espíritas, é um modelo de perfeição. Ele não é Deus, mas ele é o modelo daquele que andou aqui na Terra de forma perfeita. Então, por isso ele deve ser imitado. Para algumas correntes, eles chegam a dizer que Jesus seria o governador espiritual da Terra. Porque você sabe que para os espíritos existe um monte de terra, né? E não é nem alienígena, não, é porque eles falam muito dessa questão de evolução. Tanto que outro dia eu fui ler alguma coisa do Espiritismo, tem bastante tempo isso. Eu fui ler alguma coisa do Espiritismo e parece que quem está morrendo agora já não volta mais para a Terra, não. Porque a Terra está evoluindo. Eu não sei de onde é que eles tiraram isso. Eu sinceramente eu tenho, né? Eu olho para um lado e para o outro, não vejo nenhum sinal de evolução. Mas segundo eles, a Terra estaria evoluindo e aí pessoas que morressem, né, que tiveram uma vida assim não legal e fossem reencarnar, iam reencarnar num outro plano que não é tão evoluído quanto o nosso. Eu fico imaginando, né, de onde é que esse pessoal tirou esse tipo de ideia, né? Principalmente que a Terra está evoluindo, né? Esse tipo de fé são coisas... Por que a pessoa não acredita na verdade? Acreditar na verdade é tão mais simples assim, sabe? As coisas se encaixam tudo direitinho, porque é a verdade. Mas as pessoas preferem, como Paulo diz, acreditar em lendas e genealogias, né? Mais uma vez, a gente não está falando mal de religião nenhuma. A gente só está apresentando a visão de Jesus acerca de cada religião, né? Quem quiser acreditar nessas religiões, seja livre, né? Eu vou fazer igual a Josué, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Para depois não estarem me acusando aí, dizendo que eu estou, né, desfazendo de outras religiões. Não acredito nelas, viu? Mas a salvação é individual. Então, cada um tem direito de acreditar no que quer. Tem gente que acredita em alienígena, irmão. Aí eu vou discutir o quê? A pessoa acredita em alienígena. Eu vou falar o quê para essa pessoa? Não? Então, no Espiritismo também, Jesus não é Deus e nem Filho de Deus eterno. Como eu disse a vocês, eles não acreditam na forma como a gente acredita, principalmente em relação à criação, né, o pecado. Eles não têm esse tipo de visão que a gente tem, né? Eles pegam alguns ensinos de Jesus e parece que eles estariam adotando, né, implicitamente aquilo que a gente crê, a cosmovisão cristã, mas a cosmovisão dele não tem nada a ver com a cosmovisão cristã, de criação, queda, redenção e consumação, não tem nada a ver com isso, né? E eles também dizem que não há substitutivo, Jesus não é substituto da gente, né? Não houve obra de substituição na cruz. Lembra a imputação dos nossos pecados em Cristo e a sua justiça sendo imputada a nós? Eles não reconhecem a obra da cruz, pelo contrário, eles dizem que a salvação é de cada um, que a gente vai evoluindo segundo as nossas boas obras. Então, pelo Espiritismo, você tem mais ou menos assim, você tem, né,
você tem duas colunas. Numa coluna são as coisas de ruim que você fez na vida, por exemplo, nasceu. E na outra coluna as coisas boas. Então você deu uma cesta básica para alguém, um pedinte estava com frio, e aí você foi lá, deu seu casaco para ele. Então ali vai para a coluna as coisas boas, né? Você vai e faz algum tipo de ajuda assistencial nessas obras, né? Tem muitos que fazem isso, aí compra enxoval para pessoas que estão grávidas, em estado de vulnerabilidade. Às vezes você vai ver atendimentos, né, assistenciais a pessoas carentes em centros espíritas, né? E tudo isso para eles é uma espécie, né, de matemática, a matemática da evolução deles. Você pega as coisas de ruim que você faz, né, e você vai botar as coisas aparentemente bom que você faz. E aí no final tem que dar um saldozinho positivo, né? Se der um saldozinho positivo, você evoluiu. Se der um saldozinho negativo, você retrocedeu. Próxima vida vai pegar para você. Você não aproveitou essa? Você está vendo aqui? Ó, saldo negativo, né? Então, que desespero, né? Porque se você for honesto, é tudo negativo, irmão. É verdade. Não tem um positivo, né? Não, pastor, tem sim, que é isso, tem não, irmão. Sem Cristo a gente não faz nada desinteressado. Sem Cristo todas as nossas boas ações são apenas hipocrisia querendo aplausos, né? Então, o Espiritismo, ela cresce muito, e o Espiritismo tem essa característica única, que pessoas que adotam o Espiritismo normalmente têm outra religião, né? O mais assustador é o evangélico dizer que acredita no Espiritismo. Aí, irmão, aí o negócio forçou a barra, né? Então, mas você vai encontrar, né? Porque tudo é possível, né, em relação ao pecado. Então, a visão do Espiritismo, por mais que pareça, né, que associa Jesus a algo bom, mas nada tem a ver com Jesus das Escrituras. Existe uma fé também que tem muitos adeptos, e que para nós aqui talvez não seja muito conhecida, mas quando eu falar uma palavrinha vocês vão reconhecer ela. É a fé Baiá. Pastor, é negócio de orixá, não tem nada a ver com orixá. Você já ouviu falar daquele pessoal Hare Krishna, que fica Hare Krishna, sabe? Pois é, essa fé aqui, né? Eles são muito parecidos assim com o hinduísmo, mas eles são uma fé específica, que tem créditos específicos, e eles têm uma visão acerca de Jesus também, né? Os Hare Krishna também têm direito de ter a sua falsa fé acerca de Jesus, né? Só os outros que podem. Né? E por que eu estou falando dessa forma? Para você entender que a porta larga é larga mesmo, e que o caminho espaçoso é espaçoso mesmo. É por isso que a maioria se desvia. Então isso tudo aqui é porta larga. A porta larga cabe todo tipo de visão de Jesus, cabe todo tipo de religiosidade, mas ela leva no final à destruição. A salvação é pela porta estreita e pelo caminho apertado. Então, todo tipo de sincretismo, né, esse movimento de pseudo-aceitação da nossa geração, que é chamado de tolerância religiosa, que de tolerância não tem nada. Eles toleram qualquer coisa, menos a gente. Se a gente for falar, por exemplo, da nossa visão acerca do papel do homem e da mulher na sociedade, vai preso, meu amigo. Esse que vos fala quase foi, bateu na trave. E não sei ainda, né? O jogo não acabou. Né? Tudo pode acontecer. Então, eles dizem, né, sobre a importância da tolerância, mas eles são extremamente intolerantes em relação à nossa profissão de fé. E nada diferente do que a Bíblia já nos ensinou. Cristo foi muito enfático, direto, não deixou dúvidas, que nós seríamos odiados assim como ele foi odiado, porque ele nos entregou a sua palavra.
Então, se você de fato é um evangélico bíblico e fiel, essa hostilidade do mundo vai ser algo comum na sua vida, principalmente quando você defender a sua posição como cristão, né? Mas essa fé aqui também tem suas características. A pessoa, ela fala que Jesus é um enviado de Deus, é uma manifestação divina, é um mestre espiritual verdadeiro e faz parte de uma sequência progressiva de revelações. Eles acreditam nisso, né? Na evolução. Veja que o espiritismo, ele acaba estando presente assim em muitas dessas religiões que têm, né, uma visão de mundo parecida, né? Através da reencarnação as pessoas estariam evoluindo. Então você teria vidas passadas. Então, por exemplo, né? Será que Quinho foi o que na vida passada? Um rei, né? Olha aí, provavelmente para nascer assim desse jeito, né? Não sei. Então, vidas passadas. Calmon, eu tenho certeza que foi mestre de engenho, dono daquelas fazendas de engenho, assim, né? Tipo o rei do gado, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí ele está evoluindo. Essa vida já veio mais ainda, né? São Felipe é só uma parte das coisas que ele tem, mas é porque a humildade não deixa ele falar, né? Coitado dele. Daqui a pouco o pessoal está pedindo, fazendo fila para pedir dinheiro emprestado, e ele deu para 2. E finalmente, irmãos, você tem o sikhismo, que também é um tipo de fé praticada lá no Oriente, né? Muito parecida com essas outras fés, como o budismo, né? E essa que a gente falou, que também é conhecido como brahmismo. E ele vai falar sempre isso, que Jesus é um homem santo, é um mestre espiritual, né? É um exemplo de vida piedosa. E por que eu estou batendo nessa tecla? Porque as pessoas hoje na igreja evangélica apontam para a mesma coisa. Parece que elas só querem isso de Jesus. É exatamente o que Paulo tentava impedir quando ele fala aos Coríntios e diz: olha, se você esperar de Cristo somente nessa vida, você vai ser a pessoa que vai ter a vida mais miserável de todos. Porque ele está mostrando para a gente aquilo que Jesus falou para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. As coisas que eu vim trazer para vocês, embora elas comecem aqui, o melhor é o que ainda está por vir. No Evangelho de João ele vai dizer: eu vou na frente de vocês, eu estou para preparar a morada de vocês. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Ele vai falar, né, acerca dessa realidade que a gente chama de céu, aonde a alegria é indescritível. Paulo teve uma visão, e ele disse que não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. Ele foi levado ao céu, e ele viu coisas que não era lícito falar, e que se fosse, ele não teria como descrevê-las. É assim que ele fala quando ele escreve em 2 Coríntios. Então é importante que a gente entenda. Por isso que ele vai dizer, por exemplo, né, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Então essa visão acerca do que Jesus é e do que ele veio fazer e o que ele vai ainda, né, completar nas nossas vidas, é o ponto central para que nós tenhamos uma postura correta diante das adversidades. Então todos nós, né, se estamos aqui nessa noite, a gente está cheio de problema. Quem tiver com pouco problema, eu posso dar um pouco dos meus. Eu estou assim com bastante, então posso dividir, não tem egoísmo. Aprendi com o irmão aqui que passar a bola, né, é atitude de sabedoria. E a pessoa não é fominha, não quer fazer gol, é dar assistência, passar a bola, né? Então eu estou cheio. Quem tiver com pouco problema pode falar comigo, eu divido com você, né, tranquilamente, né, levar as cargas uns dos outros. Então, mas é importante a gente ter essa visão correta. Por mais que a gente fale essas coisas, fica parecendo que a gente está, né, falando coisas que não deveriam ser ditas, mas
É justamente para mostrar como o cristão pode e deve superar as circunstâncias adversas de uma maneira única, totalmente diferente de qualquer outra pessoa que não tenha a fé que nós temos. Porque nós temos uma razão para superar as dificuldades, mais do que qualquer outro tipo de pessoa. Glória a Deus. Mais uma vez, porque a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um eterno peso de glória. Então, hoje eu fui num lugar, falei para vocês que eu fui numa reunião e a pessoa me ensinou lá a respeito de matemática financeira, juros compostos. Eu não quis ser deselegante, eu falei, meu amigo, eu tentei aprender isso na escola, também fiz outros cursos, eu sou muito adepto desse negócio de juros, muito compostos. Mas a pessoa estava sendo tão educada que eu fiquei só ouvindo, né? Mas é interessante, os juros compostos é mais ou menos o que você encontra no cartão de crédito. Você está devendo R$100, passou um ano, você está devendo 5 mil. Fala, mas como foi isso? Era R$100. Em 12 meses passou para 5 mil. Juros compostos. É um demônio desse. Então, agora no sentido positivo, né, as tribulações estão fazendo isso com a gente. Elas estão produzindo juros compostos para a gente no céu. Glória a Deus. Não é maravilhoso? Amém. Então por isso que o cristão fica feliz quando passa por todo tipo. Glória a Deus. Tribulação. Aí você ouve assim, pastor, ainda não me convenceu. A tribulação, eu sei que sua apresentação está muito legal, mas é que na hora do vamos ver, continua doendo, né? Mas é isso. A proposta de Jesus não é mudar o que sentimos, mas ressignificar o que sentimos. É como, por exemplo, né, o atleta que está se preparando, né, para um tipo de prova, ele sente dor, ele sente cansaço, ele tem dias que ele não quer acordar. E por que ele faz isso mesmo? Porque ele está de olho na recompensa. Então aquilo motiva ele, aquilo faz com que ele faça fisioterapia se ele tiver dor, que ele faça uma série de renúncias, porque ele está de olho na recompensa. E o apóstolo Paulo apresenta essa visão para o cristão em relação ao céu, à sua salvação. Nós temos uma coroa incorruptível, não temos motivação para nos esforçar, será? Se o atleta que tem uma coroa que vai durar alguns anos de glória e depois passa, nós não temos motivação? Claro que temos, muito mais. Né? Então, a ideia de você ter um relacionamento correto com o Jesus das Escrituras é nisso. É para que você, nos casos reais, da sua vida real, você possa ter um comportamento fiel. Então, não é simplesmente debater religiões, nunca foi essa a nossa proposta e nunca será. Mas é mostrar que existem várias visões de mundo ao nosso redor. E que a única forma da gente demonstrar a nossa visão de mundo é ter um comportamento diferente daqueles que têm uma visão diferente. Porque senão a confusão é geral. Então você imagina, a gente está no avião. Amém? Amém. Tempestade de avião não é uma coisa legal. Eu mesmo já internalizei que eu sou uma pessoa terrena. Se o senhor quisesse que eu voasse, eu teria o quê? Asas. Não tem? Você tem? Tem asas. Mas tem quem queira voar. Tem quem diga que goste. Rapaz, o pessoal gostar de entrar numa caixa de ferro, que tem umas asinhas que diz que segura. Duas pessoas que você não conhece, nunca ouviu falar, que estão pilotando. Você não sabe se bebeu, se não bebeu, se usa remédio, se não usa. Você confia. Oh, Deus. E você entra. Para fazer um voo, eu tenho que saber o histórico do piloto. Eu quero os exames de saúde dele, dos últimos 5 anos. Né? Então o pessoal vai lá, entra. Né? Então, você imagina um avião e tem esse pessoal tudo aqui. E tem os cristãos também. Aí
O comandante, que a gente não sabia o histórico, ele disse que o avião vai cair, que a gente tinha que se preparar para o impacto. E o avião começa a despencar. Como é que você acha que vai ser a reação das pessoas? De acordo com a fé delas. E o cristão? O cristão vai ser o primeiro a gritar, irmão. É uma vergonha. Os evangélicos são o primeiro a dizer: por que eu entrei nesse avião? Aí você fala: mas cadê a soberania de Deus? Soberania nada. Isso é azar. E daí, quando tem sorte de azar para o cristão, não sei, mas eu estou me sentindo azarado. Está caindo o avião. Então, na prática, eu estou dando um caso extremo, mas é para você entender que a vida tem extremos, irmãos. Amém. E você tem que aprender acerca dessas coisas antes, para que quando elas chegarem, você esteja preparado. Amém. Então, é como uma pessoa, né, o soldado que faz um curso, né, que é preparado para ir para a guerra. Ele tem que saber o mínimo. Ele não pode chegar lá sem saber nada. Não, ó, quando acontecer isso, você faz isso. Quando acontecer isso, faz isso. Tem que ter uma instrução. E você vê que Jesus, ele agiu dessa forma com a gente. Inclusive falando de situações que aconteceriam para que nós estivéssemos preparados. Então falar das visões acerca de Jesus, como falar acerca das visões de Deus nas mais diversas religiões, é um desafio para nós no sentido da obrigação que temos de agir em conformidade com a fé genuína que professamos. Nós não falamos que nós somos aqueles que adoram a Deus em espírito e verdade, amém, e que o nosso Deus é o único e verdadeiro Deus, amém, e que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Ele é o único Salvador. E na hora de provar? Por isso que a carta à igreja de Esmirna, que por exemplo estava passando por muitas adversidades, a igreja de Esmirna, é: seja fiel até a morte. Então o nosso desafio, irmãos, não é debater acerca disso. Falar aqui é fácil. Eu passei algumas horas, preparei esse estudo aqui, ótimo. Mas aplicar o cristianismo nas nossas vidas, mostrar o que efetivamente nos separa dessas pessoas em relação à nossa fé, esse é o grande desafio. Por quê? Porque se eu ficar muito tempo sem comer, eu sinto fome tanto quanto o incrédulo. Se alguém pisar no meu pé, dói igual o pé do incrédulo. Se pessoas fizerem coisas ruins a pessoas que eu tenho apreço, eu vou ficar chateado tanto quanto o incrédulo. Mas eu preciso demonstrar minha fé. E aí Paulo vai falar dessa realidade, que é a batalha entre a carne e o espírito, que só existe na vida do cristão. Todas essas pessoas não enfrentam esse tipo de batalha. Só o cristão é que enfrenta. Porque o cristão é aquele que foi regenerado. Então existe lá um pedacinho de Deus que a gente chama Espírito Santo habitando em nós, e que faz, né, esse papel de lutar internamente conosco contra a nossa carne, que representa o nosso velho eu, o nosso eu caído. E essa batalha é contínua, sem intervalo, né? Então é importante, né, que a gente possa agir, né, de forma a mostrar a veracidade e o poder da nossa fé. É isso que Paulo dizia. Quando eu fui ter com vocês, eu não fui apenas falando coisas, eu não usei de palavras de persuasão, mas foi demonstração de poder. E o poder é isso, é suportar o que para outras pessoas é insuportável. Para nós, não. E eu queria terminar hoje, né, falando de aplicações práticas, como a gente já começou a falar aqui, de certa forma. Então, o primeiro ponto é o que a gente já até apontou durante a ministração: a gente tem que conhecer bem a nossa fé cristã, irmãos. Por isso, a nossa proposta de fazer essa visão, trazer na noite de hoje, seria isso, de trazer uma espécie de resumo da nossa profissão de fé, para que vocês fiquem mais versados, possam estar, né, firmes, e possam estar, quem sabe, até ensinando e fazer parte do evangelismo de vocês
no dia a dia em relação a qualquer pessoa que o próprio Deus traga Glória a Deus. para que a gente faça isso, né? Então a gente tem que conhecer bem a nossa fé cristã. A gente tem que conhecer, e esses 4 pilares são essenciais. Claro que tem muito mais coisa envolvido, mas a criação, a queda, a redenção e a consumação, o que cada uma dessas coisas representa na nossa vida, muda as nossas escolhas diárias. Se eu acredito que Deus criou todas as coisas, eu sei também que Ele está no controle de todas elas. Então, por exemplo, pastor, você tem medo do trovão? Não. Tem gente que diz que quando está chovendo assim, que tem raio, não pode entrar no mar, né? Não é isso mesmo? Acho que se deve mandar entrar no mar, entra, irmão. Eu tenho menos medo de entrar no mar, no trovão, do que entrar no avião. Mas entra no mar tranquilo, de boaça, né? E avião? Nem que tiver sol. Já está lindo o dia. Vou ficar aqui no chão, né? É bom que daqui de São eu vejo melhor um dia, né? Cada pessoa é uma pessoa. Mas Deus criou todas e está no controle de tudo. A criação de Deus não parou, a criação de Deus continua. É só você visitar as maternidades. Deus nos criou com características específicas que estão extremamente associadas com a missão que Ele mesmo nos deu. Então, criação é muito mais do que falar apenas de Gênesis 1 e 2, no sentido, né, de Deus criando aquelas coisas naquele momento. Fala de coisas até hoje. Aí você fala, mas se Deus cria as coisas, é tão bom, e por que está tudo tão ruim? Por causa da queda. O homem pecou. É por isso que a gente tem coisas como câncer. Tem câncer infantil, que é mais triste ainda. Hoje eu conversava com uma pessoa que tinha visitado o que vocês visitaram, acho que é GAC, né? Nasce, né? Mas tem uma coisa chamada GAC também. Tem Grupo de Apoio e Assistência à Criança com Câncer, alguma coisa assim, né? Entende? Vocês visitaram o Nasce, não foi? Isso. Então, falando que é triste ver essas coisas. E tem muita gente que diante desse sofrimento, né, principalmente o sofrimento dos pequeninos, fica, mas onde é que está Deus? No mesmo lugar. Isso é consequência do pecado, irmãos. É consequência da rebelião que a raça humana tem estado contra Deus há milhares de anos. Então, nesse sofrimento, Deus não é o vilão da história, o vilão somos nós. Também. Mas se você não tiver essa visão clara acerca da queda, você começa a ficar, né, desconfiando da bondade de Deus, como a pessoa que escondeu a dracma, talento. Ou eu achava que o Senhor era um Deus terrível, que, né, cobrava demais. Eu falei, escondi meu talento. Então, a queda, é importante você saber que as coisas começaram muito boas, mas aí veio o pecado. E é por isso que o nosso trato com o pecado tem que ser radical. Se a tua mão te faz pecar, não tem brincadeira, não tem unção, não tem nada. É cortar e jogar fora. Não é o que está ensinado? Sim. Redenção aponta para quem? Para Cristo. Cristo é aquele que vem nos redimir. Ele vem pagar a conta impagável para nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso é redenção. A redenção nos coloca onde nós deveríamos estar e jamais sair, de joelhos diante de Cristo. Tudo que a gente fizesse, a gente tinha que fazer de joelhos. Pastor, mas eu não consigo andar, você entendeu? Eu falei no sentido figurado. A ideia de estar de joelhos significa submissão. Então nós deveríamos estar em constante submissão ao nosso Salvador, para que não atrapalhássemos mais ainda a obra maravilhosa que Ele veio fazer nas nossas vidas. E finalmente, irmãos, para a gente não demorar mais, consumação. A consumação coloca as coisas no devido lugar. Por quê? Porque o cristão olha para as 3 primeiras coisas e logo depois da redenção a gente pode ficar iludido, como o próprio John Bunyan retrata no livro Peregrino, acerca de pessoas que tiveram uma experiência parecida com o cristão, mas logo depois, né, de terem aquela experiência de salvação no Monte Calvário e de receberem, né, novas roupas, uma chave, eles disseram que ali estava bom para eles, eles ficaram dormindo ali, sem terminar o final do percurso. Portanto, eles não estavam salvos. Então, a ideia de consumação para nós é extremamente vital para que a gente possa entender que nós temos que lutar até o fim.
como o apóstolo Paulo colocou em relação à própria vida dele. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. E o próprio Jesus nos ensinou em Mateus 24, quando ele disse: somente aqueles que perseverarem até o fim, estes é que serão salvos. Então, essa ideia de que eu sou salvo porque eu tive algum tipo de experiência redentiva com Cristo e aí eu volto para viver uma vida de apatia, de ociosidade ou de distanciamento do Senhor, é uma ideia completamente absurda. Por quê? Porque a consumação ainda está por vir. Quando é que os problemas vão acabar? Quando eu estiver no céu. Quando é que a música daquela cantora Damares vai fazer sentido? Quando você estiver na glória. A prova acabou, não é um negócio assim? A luta vai embora, não tem um negócio assim? É só da glória mesmo. Você quer morrer agora? Então cante. Né? Não, pastor, agora não quero cantar mais não. Não está dizendo que a luta acabou? Quando é que a luta vai acabar? No céu. No céu. Tinha até a entradinha. Falta 30 segundos para entrar no céu. Agonia. É verdade. Será que eu vou? Será que eu não vou? Meu Deus, Jesus, testifica. É o que Paulo está dizendo em Romanos, né? Sobre a nossa situação de pecado. E apesar de estarmos salvos em Cristo Jesus, mas o pecado está ali de perto nos assediando. E deixando bem claro para aqueles que efetivamente são salvos que é pela graça e somente por ela. E nós não encontramos nenhum mérito, nenhuma razão para sermos salvos por nós mesmos. E isso é que é o primeiro ponto que está aqui, né, como aplicação prática. Você precisa conhecer bem a fé que você professa, para que você não se veja, né, professando acreditar numa coisa que você nem conhece. E é o que a gente falou em relação às pessoas da época de Jeremias. Eles me louvam com os lábios, mas eles não me conhecem. Foi o que a gente leu ontem. O boi conhece, é o que está escrito em Isaías, né? O jumento conhece, mas em Jeremias vai dizer: os pássaros sabem o que está acontecendo, mas vocês parece que não sabem de nada. Então, segundo ponto do nosso estudo de hoje, das visões acerca de quem é Jesus nas diversas religiões do mundo, devemos aprender a dialogar com as outras pessoas com respeito, irmãos. É um absurdo quando eu vejo cristãos sendo mal educados e grossos com outras pessoas. Então nós, mais do que qualquer outro tipo de fé, deveríamos ser respeitosos, educados, atenciosos com todo tipo de pessoa. Amém. Então, é por isso que quando eu converso com algumas pessoas, elas dizem assim: mas você tem nada a ver com esses cristãos doidos, né? Eu falei: não sei, eu me acho doido. Mas assim, eu tenho que ser respeitoso, porque foi isso que eu aprendi com Jesus. Agora, se você sentar para conversar comigo e eu te apresentar a minha fé, talvez você mude e me ache mais doido do que os outros. Mas eu não preciso ser grosseiro para apresentar minha loucura para você. E eu jamais vou apresentar minha loucura para você, a menos que você demonstre que quer recebê-lo. Né? Porque eu também não fui chamado para dar pérolas aos porcos, nem as coisas santas aos cães. A fé que eu tenho é um tesouro, por isso ela não deve ser imposta a ninguém, mas deve ser apresentada com amor àqueles que querem ouvir. Amém. Então, o que a gente tem visto hoje, né, das pessoas que se dizem evangélicas brigando, gritando, fazendo palavras de maldição com pessoas que são de outro tipo de credo, é algo totalmente diferente do que Jesus nos ensinou. Então, é absurdo. Os evangélicos ficam ensandecidos, né? E aí começam a lutar contra movimentos homofóbicos e coisas semelhantes, movimentos que defendem o aborto. Eu não tenho nada a ver, irmão. É claro que a gente é contra o aborto, porque a gente é contra o assassinato. Mas eu não vou fazer passeata. Se eu for fazer algum tipo de passeata, seria para pregar o evangelho. Mas a gente não prega o evangelho em passeata. Então eu não faço passeata. Não vou sair fazendo, né, atos, né, de apologia em relação a bandeiras, porque a única bandeira que temos é Cristo. Jesus. Por isso o cuidado que a gente tem que ter, dialogar com respeito com as pessoas. Porque foi o que aprendemos. Infelizmente eu já vi muito na igreja pessoas desrespeitosas com as outras, né? E não foi isso que aprendemos com Jesus. Amém. Por isso
o conselho de Paulo a Timóteo é: o Espírito que nos foi dado é de amor, Glória a Deus. poder e domínio próprio. Eu falo entendendo que eu tenho responsabilidade no que eu falo, entendendo que o Espírito Santo me dá domínio próprio, para que eu não venha falar o que eu quero, mas aquilo que eu tenho que falar em Cristo. Glória a Deus. Terceira aplicação prática, já quero concluir. Afinal de contas, né, vocês têm que ir para casa antes do dilúvio. Brincadeira, o dilúvio só aconteceu uma vez, viu, irmão? Vocês são crentes, né? Por favor. Ah, pastor, o mundo não vai acabar? Vai, mas agora é pelo fogo. Fique tranquilo, é muito pior. Né? Na chuva ainda dava um tempinho, as águas ainda demoravam, né, para subir. No fogo não, irmão, é tchá-tchum. Né? Então, tá preparado? Socorro. Prepare-se. E a volta vai ser daquele jeito, como um ladrão. Misericórdia. Mas a gente não leu aqui, não estudou recentemente? Né? Então, por isso que se for no meu carro, meu filho, meu carro parece que está para viagem. De vez em quando eu tento tirar umas mochilas que tem nele, mas eu falei, vai que? Né? Já está aqui. Né? Tem até pé de pato, óculos, tem tudo. Né? Se precisar fugir pela água. Né? Ó Senhor Jesus. Terceira aplicação prática: devemos distinguir admiração de fé salvadora, que é o que a gente falou. Você não tem que admirar Jesus, você tem que olhar para Ele como Deus, porque Ele é Deus. Você não tem que achar Jesus um cara legal, você tem que olhar para Ele como seu Senhor e dono, de maneira que o que Ele falar é a ordem. Jesus não dá conselho, Ele dá ordens. Então, quando Ele diz, ame os que te odeiam, isso não é um conselho. Isso é o quê? É o estilo de vida de vocês, que eu sei que vocês fazem isso. Amém? Amém, tá acontecendo. Fazem não? Fazem isso. Não é? Porque vocês são humildes. Não reconheço. Então você tem que distinguir. Quando você se questionar acerca de quem Jesus é, você tem que fazer essa pergunta para você: quem Jesus é para mim? Seu autoexame diário, né? Como ensina a Bíblia, examine-se o homem a si mesmo. Quando você estiver se examinando, pergunte acerca disso. Isso é central na sua fé. Quem é Jesus para mim? Então Jesus não pode ser um cara legal, um mestre, uma pessoa que te ensina coisas boas. Não, ou Jesus é Deus, ou Jesus é o seu Salvador, ou então você acredita no falso Jesus. Então, mas é o que a gente, na fala das pessoas no ambiente evangélico, você vê isso, parece que é uma admiração que essas pessoas têm por Jesus. E a gente fica até achando que é uma coisa boa. Não é, pelo menos não para elas. Ninguém vai para o céu porque admira Jesus. Você vai para o céu porque você reconhece Ele como seu Senhor e Salvador. Quarto ponto, quarta aplicação prática. São 264. A gente chega lá daqui a pouco. Brincadeira, só são 6, eu estou terminando. É porque eu aprendi também que brincar é uma forma de despertar vocês do sono. Não preciso só gritar. Você vê que o professor se vira, né? A pessoa que está pregando é como diria, né? Se vira nos 30. Não é nos 30 que fala? Sabe que é difícil para vocês estarem ouvindo, mas sabe também que é importante para vocês estarem ouvindo, né? Então, não adianta repreender se a gente não está tentando ajudar. Quarta aplicação prática: devemos evitar o relativismo religioso. Então, essa ideia de que está tudo no mesmo pacote, todas as religiões levam ao mesmo Deus. A gente viu aqui que não levam. Ah, mas tudo fala de Jesus, mas não é o mesmo Jesus. Veja que isso é tão forte que, alguns anos atrás, o Vaticano iniciou uma campanha. Na época ainda era aquele Papa Francisco, que o pessoal adorava, né? Esse outro é menos famoso, né? Parece que não é tão pop quanto ele. Então, ele fez uma campanha, né? E a Igreja Católica cresceu muito na época do papado dele, com toda essa postura dele. E a campanha dizia, né? Pegava pessoas das principais religiões e que elas diziam isso, né? Líderes que diziam, mas Deus é um só. Não importa o Deus que você ore, né? Deus é um só.
por mais que a gente respeite, né, a fé dos outros, a gente sabe muito bem qual é a nossa e a gente não abre mão do exercício dela. Então, uma coisa é eu tentar forçar outras pessoas a praticar o mesmo exercício de fé que eu pratico. Está errado. A fé não é imposta, ela é recebida. Inclusive a gente já viu que ela é um dom. Mas ninguém também pode me forçar a deixar de exercer a minha fé como ela diz que eu tenho que fazer. E aqui é o caso. Então, se qualquer movimento, seja ele político, seja ele, né, vindo do poder, né, de um ditador, na época de César era assim, né, dos imperadores romanos, que traga essa ideia de que Jesus é um Deus como qualquer outro, não aceita. E foi isso que fez muitos cristãos do passado serem mortos. Porque os cristãos acreditavam em vários deuses, eles eram politeístas. Então, se você dissesse que Jesus é um Deus, para eles era tranquilo. Pega a imagenzinha de Jesus, bota ali junto com os outros, estão em casa, se dando bem. Mas o que é que os cristãos diziam corretamente? Não, Jesus é o único Deus. Então, esses todos aí que vocês adoram, é tudo falso. O único Deus verdadeiro é Cristo. Policarpo morreu justamente por conta dessa afirmação. Então, devemos evitar todo tipo de relativismo. Jesus é único, né? E o Jesus das Escrituras mais ainda. Não podemos deixar que ninguém diminua Jesus para se encaixar com o que a sociedade espera que ele seja. Então, Jesus nunca vai ser o Messias esperado para aqueles que não forem regenerados. As pessoas só crerão em Cristo se o coração delas for trocado. Se for colocado nelas um espírito novo. Então é importante para nós que somos chamados a evangelizar ter esse tipo de visão correta acerca do evangelismo. O evangelismo, ele é um ato sobrenatural. Então a parte natural compete a mim, pregar, onde Jesus manda que eu faça isso. E a quem Ele quer que eu faça isso. Mas a regeneração é um ato sobrenatural de Deus. Só dará crédito à mensagem de Cristo àqueles que por Cristo forem regenerados e receberem do seu Espírito. Glória a Deus. Por isso que quando há uma conversão genuína, com frutos dignos de arrependimento, nós estamos diante do maior milagre de todos. Quinto ponto. Devemos apresentar Cristo com clareza. Percebeu? Não é qualquer coisa acerca de Jesus, mas a gente tem que apresentar Jesus verdadeiro, genuíno, o Jesus das Escrituras. O Jesus que Ele mesmo disse que era. Como a gente falou aqui. O versículo tão famoso do Evangelho de João é Jesus que fala acerca de si mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por meio de mim. Não é opinião, é Jesus falando dele. Ele é que está dizendo quem é que ele é. E é esse Jesus que a gente tem que apresentar. Não um Jesus que agrade as pessoas, principalmente na nossa geração. Que as pessoas parecem que querem ser afagadas mais do que nunca, né? Hoje em dia as pessoas estão com síndrome de pet. Está todo mundo parecendo um cachorro com a barriguinha para cima, abanando o rabo, querendo carinho. Não, irmão, você tem que ser crente. Quem é que te dá amor? Cristo. De maneira, e eu vou sempre bater nessa tecla, de maneira que a gente não necessita de validação de qualquer outra pessoa. Amém. Eu sei em quem eu tenho crido, Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. A esperança não nos decepciona, porque o amor de Cristo é constantemente derramado em nossos corações. Então a gente não precisa de validação. Se a gente tem a fé genuína, que é estar no Jesus das Escrituras, a gente se sente amado.
E claro que é legal quando outras pessoas demonstram carinho por nós, mas até nesses momentos nós estamos vigilantes. Porque muitas vezes o carinho de outras pessoas é um carinho sedutor. E eu não estou dizendo que essas pessoas são vilões, mas muitas vezes elas são instrumentos que irão tirar a nossa atenção e tirar o nosso foco daquilo que nós temos que fazer. Então, quando as pessoas ficam refém desse tipo de validação e sentimentalismo, normalmente elas se afastam. Porque Cristo exige de nós toda a atenção. Por isso que aquele que disse, Senhor, eu até quero te seguir, mas deixa eu avisar lá em casa. Jesus disse, quem coloca a sua mão no arado e olha para trás, não está apto para lhe seguir. Então, continuando, 6º ponto, já estamos acabando, fique tranquilo, só faltam 260. Devemos valorizar a cruz. Verdade, pastor, valorizo tanto a cruz que eu tenho um monte de crucifixo, boto no meu pescoço, boto no braço, boto no... Não é esse tipo de valorização que eu estou falando. O que eu estou falando é da mensagem da cruz. Já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo. Então essa é a mensagem da cruz. É o Senhor que nos deu graça, não somente para crer nele, mas para padecer por amor a Ele. É a mensagem que diz que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Então, é claro que nós não temos problemas. Temos? Claro que temos. Mas os problemas não os têm. Há uma diferença muito grande nessas duas afirmações. Todos temos problemas, mas alguns se deixam possuir pelos problemas. Então, os problemas existem. E amanhã existirão, podem ser outros, né? Não sei, mas eu sei que vai ter, né? Pelo menos foi essa a promessa. Mas assim como veio a promessa também de que teria alívio. Então a vida é boa, irmãos, para quem está em Cristo Jesus. A vida é o máximo. E você deveria se sentir cada dia mais feliz, com dor ou sem dor, né? Com dinheiro, sem dinheiro. Amém? Amém. Vocês eu não sei não, viu? Dai-me fé, Pai. Não me deixe esmorecer. Último ponto. A gente tem que proclamar a ressurreição. A fé cristã, como a gente já tem falado tanto sobre isso, nunca vai ser demais. Ela não repousa apenas em ideias, como a gente viu aqui. Jesus não veio simplesmente ensinar coisas legais para a gente fazer aqui na terra, para ter uma vida mais ou menos tranquila, mas é a realidade de Cristo ressuscitando dos mortos, como evidência de que o nosso pecado foi perdoado e a nova vida nele foi assegurada a nós. Então pregar, proclamar a ressurreição de Cristo é proclamar esse evangelho de poder. E isso faz da fé cristã uma fé única, como a gente viu aqui. Todas essas outras demonstrações aqui de fé não tem essa característica que a fé cristã tem, é única. Só nela você vai encontrar essa afirmação de Jesus Cristo ressuscitando dos mortos como as primícias daqueles que ressuscitarão juntamente com Ele em glória eterna. Então é preciso que nós nos levantemos com uma voz profética nesses últimos dias, afirmando as coisas que Cristo afirmou, porque elas são fiéis e verdadeiras. Que o Senhor nos ajude, vamos orar. Amém. Ó Deus, obrigado pelo teu ensino nessa noite. Não nos deixa, Senhor, enganados, nem a enganar. Pelo contrário, Senhor, que a tua verdade nos domine e que a tua verdade possa expurgar de nós tudo aquilo que de erro ainda se encontra em nós. Obrigado pelo teu amor, Senhor, que nos corrige, pelo teu amor que nos disciplina, pelo teu amor, Senhor, que cuida dos mínimos detalhes da nossa
vida terrena, nos preparando para a vida celestial. Ajuda-nos, Senhor, na compreensão do Teu plano e nos mantém ativos em relação à propagação do Teu reino. Livra-nos de toda tentação de ociosidade, paralisia, apatia. Pelo contrário, que possamos nos dedicar à obra do Pai enquanto é dia, porque a noite vem, onde ninguém poderá trabalhar. Obrigado, Senhor, pela igreja que o Senhor nos tem dado. Obrigado pela fé genuína que o Senhor tem nos dado a professar, Senhor. Reconhecemos todas essas coisas e muitas outras como graça, favor e merecido. Por isso nos colocamos com eterna gratidão diante de Ti. E declaramos, Senhor, da nossa vontade de querer Te obedecer. Clamamos pela Tua ajuda, Senhor. O Senhor que tem nos ensinado a verdade, nos ajuda a aplicá-la nas nossas vidas, principalmente nas nossas vidas diárias, Senhor, para que nós não nos vejamos como os fariseus, com uma fé teatral, de mera aparência na frente dos outros. Pelo contrário, Senhor, nos concede da fé genuína, aonde a Tua palavra nos transforma a cada segundo. Obrigado pela oportunidade do hoje e nos ajuda a viver confiando em Ti no hoje, pois o amanhã pertence a Ti. Que possamos estar descansando e descansados em Ti, mesmo diante das atividades mais desgastantes. Possamos ter essa ciência plena que, embora o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior em Cristo se renova a cada dia. Louvado seja o Seu nome, Senhor, agora e para sempre. Nos faz sair hoje desse encontro solene com um coração cheio de gratidão. Movidos pelo Teu amor, possamos caminhar pela Tua verdade. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. As outras 260